Irmãos, hoje eu quero, como eu disse para os irmãos, não vai ser exatamente uma pregação, mas sim uma palestra, uma retrospectiva desses 21 anos da Igreja Pentecostal Esperança em Cristo. 21 anos que nós estamos falando de Deus dessa igreja. Não é um dia, não são 20 dias, mas são 21 anos. Quando eu vejo os irmãos aqui na igreja, eu sinto uma alegria muito grande realmente de nós estarmos ainda pregando a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza, irmãos, que nós encontramos impedimentos de toda maneira possível e imaginável que os irmãos possam imaginar. Porque o inimigo aqui, nós estamos incomodando o inimigo. Nesses 21 anos, nós entramos numa terra praticamente dominada por milhares de anos. Pessoas aqui que não conhecem a palavra de Deus, pessoas aqui que não sabem quem é Jesus, pessoas aqui que não têm absolutamente nada de Deus, e nós estamos entrando neste domínio. É um domínio difícil de nós, realmente nós estamos pregando a palavra de Deus num lugar onde nós não somos bem aceitos, não é? Mas nós estamos aqui, nós estamos orando, jejuando e pedindo a Deus realmente que nós possamos continuar num país como esse, numa dificuldade dessa, que nós encontramos todos os dias, mas com alegria no coração, com realmente um sentimento de agradecimento a Deus pela força, pela paciência, pela alegria, pela sabedoria, por tantas coisas que Deus nos tem dado, e pelos irmãos que estão aqui. Eu sinto realmente uma preocupação muito grande. Eu sinto realmente que eu tenho uma responsabilidade muito grande com cada um dos irmãos que aqui está. Porque, como eu disse, irmãos, nós estamos aqui há 21 anos pregando a palavra de Deus, dizendo aqui, nesta terra, que só Jesus cura, que só Jesus salva, que só Jesus batiza com o Espírito Santo, que só Jesus perdoa os nossos pecados e que só Jesus nos leva para o céu. Esta é a mensagem. E é uma mensagem que o inimigo não quer ouvir. É uma mensagem que o inimigo não quer aceitar, irmãos. Mas nós vamos continuar falando, só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Porque só Ele salva. E nós temos que entender, e nós temos que compreender que tudo o que nós fizermos, ou tudo o que nós estamos fazendo, é pelo Senhor. É por Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos, irmãos, sendo vigiados de toda maneira que os irmãos possam imaginar. Aqui nessa terra, os irmãos podem ter a certeza que nós estamos sendo vigiados. Nós estamos pregando a palavra de Deus, alguma coisa diferente do que as pessoas aqui desta terra é acostumado a ouvir, não é? Eles não são acostumados a ouvir que Jesus salva, não estão. Eles não estão acostumados a ouvir que Jesus é o nosso Deus, eles não estão acostumados. E nós estamos falando isso, e nós estamos pregando isso, e nós estamos falando com o coração aberto que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador, não é? E nós estamos sendo vigiados, por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós ouvimos falar em seitas perigosas, em seitas que mataram, em seitas que jogaram gás, em seitas aí que, religiões, sei lá, que mataram o ex-primeiro-ministro, tudo relacionado com alguma religião. Então eles têm realmente uma preocupação muito grande de ficar atento sobre qualquer religião que entre nesse país. Isso eu creio que seja algo, não é? Deles mesmos se preocuparem. Porque eles não sabem o que nós estamos falando.
se é que nós estamos levando alguma mensagem diferente, perigosa ou alguma coisa a mais. Então eles têm que realmente cuidar. E eu creio, sinceramente, irmãos, que nós estamos sendo vigiados passo a passo. Todos nós que estamos na frente desse trabalho, pequeno que seja, pequenininho, mas nós estamos sendo vigiados. O que nós fazemos? Onde nós estamos indo? Onde nós trabalhamos? O que nós fazemos? Aonde nós vamos? Qual igreja? O que essa igreja faz? O que essa igreja está fazendo aqui, 21 anos aqui no Japão? Estamos sendo vigiados. Eu tenho certeza disso. Até dentro da tua casa você está sendo vigiado. Você não percebe, mas nós estamos. Nós somos estrangeiros aqui nesta terra. Estrangeiros aqui no Japão. E mais ainda difícil, que nós estamos pregando a palavra de Deus. Algo diferente. Algo que o povo japonês ele não está acostumado a ouvir. Mas nós estamos fazendo. Quebrando barreiras. Quebrando dificuldades. Transpondo os muros. Correntes. Mas nós estamos indo, irmãos. Nós estamos passando. Nós estamos incomodando o inimigo e nós estamos vencendo. Graças a Deus por isso. É como eu disse para os irmãos. Quando eu vejo vocês aqui da igreja, irmãos, não é? Eu sinto uma alegria muito grande de saber que nós estamos no caminho certo. 21 anos pregando a palavra de Deus. Quantas pessoas passaram por esta igreja, irmãos? Quantas pessoas entraram, saíram? Quantas pessoas eu já nem sei imaginar. Se nós fôssemos contar, essa igreja seria pequena. Não caberia, talvez, as pessoas que aqui já estiveram. Não é? Mas isso é uma alegria muito grande de nós sabermos que as pessoas vieram aqui e foram alimentados da palavra de Deus. Bom, vamos continuar. Vamos falar um pouco da chamada. A chamada de Deus para nós. Como que nós chegamos aqui? Viemos de paraquedas? Viemos de qualquer maneira? Viemos porque nós queríamos estar no Japão? Não foi assim, irmãos. Não foi assim. Eu me lembro que lá no Brasil, não tínhamos nada ainda, intenção de nada. Nós estávamos muito bem, graças a Deus, no Brasil, passando a nossa vida normal. Uma família normal. Feliz, criando nossos filhos, tranquilo, trabalhando. De repente começou as profecias chegarem até os nossos ouvidos. Você vai pisar numa terra onde você nunca pisou. Você vai sair daqui do Brasil para ir numa terra distante dos teus antepassados. Você vai pregar a palavra de Deus onde você nunca imaginou que ia pregar. E eu fiquei ouvindo aquilo, irmãos, não é? Eu pensei assim, meu Deus, Senhor, graças a Deus que o Senhor fala comigo, amém, Jesus, eu te agradeço, Senhor. Mas, irmãos, naquela época, eu tinha o meu filho com 7 anos, eu tinha minha filha com 13 anos, eu tinha minha esposa, eu tinha minha família ali, tranquila, sossegada, com uma união gostosa, maravilhosa. E de repente as palavras de Deus veio dizendo que eu teria que sair e ir para uma terra distante e me separar. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, eu faço a tua vontade, Senhor, mas, meu Deus, não desobedeci a voz de Deus, mas eu relutei. Dentro de mim eu tinha uma relutância grande de me separar da família. Eu não queria me separar da família. Não desobedeci e falar, não vou, Senhor, não vou. Não disse isso. Mas
As profecias prosseguiram isso anos após anos, irmãos. E quase na chegada da minha saída do Brasil, eu me lembro que eu estava em Capão Bonito, uma cidade do interior de São Paulo. Eu fui numa Assembleia de Deus, como eu sempre costumava ir na Assembleia de Deus, eu fui assistir um culto, voltar da igreja e tal. Eu não conhecia ninguém ali da igreja, e um pregador que estava pregando a palavra de Deus, no meio da pregação dele, ele disse: "Você é de origem oriental, coloque-se de pé." E eu olhei assim: origem oriental, deixa eu ver, de japonês sou eu, né? Então, tá, eu me levantei. É com você mesmo que estou dizendo. Você vai sair daqui e vai pregar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. Amém? Amém. Passou um tempo, eu fui para Itapeva. É uma outra cidade, ali do interior também. Eu estava dentro da igreja, veio uma missionária da capital de São Paulo pregar a palavra de Deus. Eu nunca tinha visto, nunca, nem conhecia a igreja. Eu estava ali, de repente ela também, só que ela não falou de lá, ela veio diretamente de mim, e profetizando ela disse: Deus está falando que você vai pregar a palavra de Deus longe, do outro lado do mundo, mas você vai. Eu disse: meu Deus, Jesus está apertando cada vez mais, Senhor. Uma vez eu estava trabalhando ali em São Bernardo do Campo, não é? Irmão Esse, irmão Mitico deve conhecer, porque ali no ABC. E era de tarde. E no hotel onde que eu estava, embaixo do hotel, era a Igreja Universal do Reino de Deus, e em cima o hotel. Eu me lembro, tranquilamente. Cheguei de tarde ali, não sei que horas que era o culto. Na hora que eu cheguei, a igreja estava cheia. Falei: meu Deus, eu vou tomar um banho, eu quero assistir um pedaço desse culto, nem que for um pedaço. Corri lá, tomei um banho. Na hora que eu saí, as pessoas já estavam saindo. Eu falei: meu Deus, eu perdi o culto. E um dos diáconos, eu não sei, um porteiro que estava ali, ele viu eu com a Bíblia na mão, e ele falou: vem aqui que eu quero falar com o irmão. Aí eu falei assim: não, mas eu passo outro dia aí, porque hoje já está acabando o culto, então eu volto outro dia. Não, vem aqui que eu quero orar por irmão. Me pegou ali, irmãos, os irmãos saindo da igreja e ele me levando lá no templo, lá no púlpito da igreja. E falou: eu quero orar por você. Eu falei: amém, eu preciso de oração, irmão. Irmãos, esse irmão começou a orar. Pensa numa oração, irmãos. Muitas pessoas criticam a Universal do Reino de Deus, criticam as coisas que talvez nem saibam o que é, mas a oração desse irmão foi uma daquelas orações que qualquer um gostaria de ouvir e de receber. Foi algo poderoso, precioso, maravilhoso. De repente Deus, tomando ele em profecia, falou: Jesus está dizendo que você vai sair daqui e que você vai longe daqui. Eu falei: meu Deus, em pouco tempo 3 profecias de pessoas diferentes falando que eu ia, não é? E eu pensei: meu Deus, a coisa está séria. A coisa está ficando cada vez mais séria e eu preciso realmente me atentar para as coisas. E eu comecei a relutar: Senhor, eu quero esperar mais um pouco, Senhor. Meu filho com 7 anos precisa de mim, minha filha com 13 anos precisa de mim, a minha esposa precisa de mim nesse momento, Senhor. Eu não gostaria de sair agora, eu gostaria de talvez ir mais tarde, coisa parecida. Mas tinha que ser não conforme a minha vontade, mas a vontade de Deus é que sempre prevalece na vida de cada um de nós. Quando eu comecei a relutar, irmãos, de querer atrasar um pouco
a vontade do Senhor, tentar fazer alguma coisa, de repente começou a acontecer coisas na minha vida. Começou a acontecer coisas na minha vida que só minha esposa, meu filho, talvez ele não se lembre muito porque era pequeno, mas começou a acontecer coisas inacreditáveis na minha vida. Se eu tinha alguma coisa, eu comecei a perder tudo. Imagine tudo, irmãos. Comecei a perder as coisas que eu tinha. Tudo. De repente, quando não tinha quase mais nada, eu comecei a perder a saúde também. Eu fiquei acamado, um problema na coluna, as vértebras, alguma coisa, eu não conseguia nem andar mais. A minha esposa tinha que me ajudar para ir para fazer as necessidades, para comer, para acordar. Eu não conseguia nem andar mais, irmãos. Estava numa situação deplorável. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo, Senhor? O que é que está acontecendo, Jesus? E quando eu melhorei um pouco, irmãos, eu fui fazer uma venda em Capão Bonito, num lugar onde não tinha ninguém, irmãos. Uma casa, no meio do sítio, onde tinha bastante sítio, não tinha ninguém. Eu parei o carro, onde não tinha ninguém, de repente veio um carro atrás e parou atrás de mim. E desceu um japonês, e começamos a conversar. Ele falou, você não quer ir para o Japão? Sem eu perguntar nada, sem eu falar nada, sem eu falar para ele que eu não queria, ou que eu estava relutando, que eu já sabia que ia, nem nada, não falei nada. Ele falou, você não quer ir para o Japão? Eu falei, rapaz, agora não tem mais jeito. Eu falei, eu quero ir. Ele falou, então eu quero conversar com você. Ele falou, dá o endereço da tua casa que eu vou na tua casa conversar. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, irmãos, lá em casa, falei para minha esposa falou, mas não vem. Lá em Capão Bonito, de longe, será que ele vem? Não vem. 2 dias depois bateu na minha casa esse senhor. E conversou comigo e falou, olha, eu nunca fiz isso para ninguém, mas naquela época, lá bem, 20 anos atrás, eu vou te dar 10 mil ienes, eu nem sabia o valor, nem conhecia dinheiro japonês, nem nada. Ele falou, eu vou te dar 10 mil ienes, você sozinho consegue uma semana tranquilamente ficar, comer e tudo tranquilo. E preparou já o passaporte, as passagens, tudo foi alguma coisa assim que quando eu vi, eu já estava dentro do avião. Rápido, rapidíssimo. Quando eu vi, já estava viajando já. Irmãos, quando Deus quer você, é porque Ele quer você. A relutância que eu tinha não é por causa da palavra, não é porque eu não queria pregar a palavra, não é porque eu não queria ir, é por causa da minha família. Que até hoje ainda eu prezo minha família, não é? Como algo importante para mim. Eu creio que todos os irmãos também fazem isso, mas eu cheguei aqui no Japão, irmãos, sem saber absolutamente nada, não é? Além desta palavra de Deus que eu acabei lendo em Gênesis 12 ali de Abraão, Deus falou, vai, sai do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E foi essa terra aqui, não é? Cheguei aqui numa terra estranha, limpa, cultura, não é? Tantas coisas aqui diferentes, totalmente diferentes. Mas era uma terra em que Deus realmente tinha prometido que eu viria para cá. Então eu vim. E aqui começou então realmente as coisas que Deus quer usar na vida, não é?
Eu orando, eu pedindo a proteção de Deus, eu falando. Eu fui para o Oriô, fiquei no Oriô durante 10 anos. E ali no Oriô, irmãos, eu pregava a palavra de Deus no domingo de manhã, fazia culto, orações ali. Para os brasileiros que vinham ali, eu fazia orações. Talvez no Oriô ali foi a primeira vez que alguém orou e fez um culto ali, alguma coisa, mas eu fazia. Coisas diferentes, coisas assim que, não é? E nesta época que eu comecei a tentar fazer alguma coisa, eu começar a fazer alguma coisa, eu conheci a irmã Elza. A irmã Elza que aqui está. Ela trabalhava comigo lá em Kawaguchi. Eu conheci ela. E ela me convidou para ir na casa dela. Não é? Que o irmão Cláudio fazia um estudo, alguma coisa ali na casa deles, e eu fui lá. O ensinamento ali do irmão Cláudio. Nós entramos lá no quarto, acho que era o quarto dele, eu não me lembro mais, irmão Cláudio. Era um quarto, nós entramos ali, entrou a Mônica, sei lá, tantas pessoas ali, e o irmão Cláudio leu a palavra de Deus. Eu falei, rapaz, aqui tem gente pregando a palavra de Deus. Né? E eu fiquei alegre, fiquei muito alegre em conhecer esta família, que hoje eles estão aqui. Por que eles estão aqui, irmãos? Porque Deus trouxe eles aqui. Porque se lá nós nos encontramos, aqui nós se encontramos porque Deus tem algo com eles aqui. E eu dou graças a Deus por isso. Nós seguimos caminhos diferentes, mas a palavra de Deus foi levada, não é? E antes de nós se encontrarmos, irmão Cláudio e irmã Elza, o primeiro culto que eu assisti aqui no Japão foi ali na Assembleia de Deus de Oizumi, do pastor Gessival. Passagem do ano 1999 a 2000. Esta passagem do ano eu passei lá, na igreja da Assembleia de Deus. Eu me lembro até hoje, não é? Pastor Gessival. Eu fui lá porque uma cunhada dele era cunhada dele e tal, e fui lá, dormi lá e tal. Depois ele me trouxe até o Oriô. Então eu conheço esse pastor Gessival desde o ano 2000. O primeiro culto que eu assisti realmente foi lá, não é? E fomos indo, irmãos, não é? Através de tantas coisas e orações, e jejum, e eu perguntando a Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu vou fazer aqui? Não é? E depois que nós começamos uma atividade, começamos a igreja Pentecostal Esperança em Cristo. Ali estava eu, Fernando Onoda, a Mônica, seu namorado, uma boliviana, seu marido, e tinha mais alguém ali, não é? Na igreja. Uma japonesa também. E começamos ali, irmãos. Não é? Ali foi o começo. E como nós escolhemos o nome, nós falamos assim, olha, eu falei, eu não quero uma igreja que as pessoas venham por causa do nome da igreja. Uma coisa os irmãos podem acreditar, eu sou, ou eu era um assembleiano de Deus, aqueles assembleiano roxo, nascido, criado dentro da Assembleia de Deus. Todo lugar que eu ia, nas cidades diferentes que eu ia, a primeira coisa que eu procurava era um hotel e uma igreja, mas a igreja tinha que ser da Assembleia de Deus. E eu creio que até hoje os assembleianos, eles olham a placa da igreja. Se não for da Assembleia, eles não entram. Se não for da Assembleia, eles não vão. Porque eu sei, eu também era assim. Né? Então eu pensei assim, eu não quero essas pessoas que venham por causa de placa de igrejas. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Presbiteriana, não é tantas outras igrejas, Universal, Mundial, enfim. Não. Vamos escolher um nome. Aí nós colocamos ali em votação qual
vamos orar, e cada um pega 10 nomes de igreja, e vamos fazer. E o irmão Onoda lá, o Fernando Onoda, batemos 2 igrejas, Evangélica, Pentecostal e Esperança em Cristo. Eu disse, um nome desconhecidíssimo, né? Ninguém conhece esse nome. Então, vamos por esse nome? Então vamos. E aí começou. O nome da igreja nasceu através de nós ali escolhermos uma igreja desconhecida. Nome desconhecido. Porque nós não queríamos que as pessoas viessem por causa da placa da igreja. Eu sou batista, eu só tenho que ir na batista. Sou presbiteriano, eu só vou na igreja presbiteriana. Sou da congregação, só vou na congregação. Sou da assembleia, só vou na assembleia. Não quero isso, irmãos. Não. As pessoas têm que vir na igreja para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser genuína na igreja, não a placa de uma igreja. Não é isso. Então nós aqui, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus. As pessoas até perguntam, não é? Qual a igreja? Esperança em Cristo. Se ele é da Assembleia de Deus, fala, meu Deus, não é? Mas não importa, quem estiver querendo ouvir a palavra de Deus, quem estiver realmente necessitando de se alimentar da verdadeira palavra de Deus, ele vem numa igreja, ele se sente bem, ele vai realmente entrar em comunhão com a igreja. Por quê? Não é? Por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Não é por causa do pastor, não é por causa do nome da igreja, não é por causa de nada, é por causa da palavra de Deus. É essa a verdade, não é? E nesses 21 anos, irmãos, aconteceram muitas coisas. 21 anos não são, como eu disse para os irmãos, não são 21 dias, não são uma semana, são 21 anos. Se não fosse da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui, essa igreja já teria parado. Porque houve muitos impedimentos, irmãos. Muitos problemas que os irmãos possam imaginar. Tentando dividir a igreja, tentando problemas na igreja, tentando nos derrubar, tentando fechar a igreja, tentando parar os pregadores, tentando parar de toda maneira, mas não conseguiram até hoje e não vão conseguir. Porque nós estamos aqui, não é por nossa vontade somente de nós estarmos aqui, nós estamos alegres e servimos a Deus, mas é pela vontade de Deus é que nós estamos aqui, e vamos continuar. Vamos continuar, não é? Não é absolutamente para querer aparecer, porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, nada disso. Se for por causa disso, os irmãos estão no lugar errado. Nós estamos aqui por quê? Por causa de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo, Ele salva e só Ele salva. Então nós devemos continuar realmente. Não é? A igreja, ela não ficou parada nesses 21 anos, irmão. Nós tivemos muitas realizações, os irmãos podem acreditar. Pequenininha que nós somos, igual hoje aqui. Mas uma fortaleza, uma coisa grande, que eu fico imaginando da onde que saiu tanta força para nós fazermos tanta coisa, irmãos. Nós visitamos hospitais, quantas pessoas necessitando nós íamos visitar, não é? Visitar pessoas aceitaram Jesus como Salvador nos hospitais, pessoas que estavam ali morrendo de câncer, aceitaram a Jesus como Salvador, pessoas ali com o cérebro destruído, aceitaram a Jesus como Salvador, não é? E eu me lembro até hoje, a irmã Miriam, que é a mãe da Patrícia e nora ali, do Celso e avô lá do Tiago, da Emi, não é? Ela um dia ficou doente, entrou em estado depressivo tão grande, que ela não conseguia mais
visualizar ou reconhecer nem seus parentes. Nem o pastor Jair, ela não conseguia mais reconhecer eles, de tão desesperado, de tão uma depressão tão profunda que ela tinha entrado. E a Patrícia disse: pastor e pastora, vamos lá, né, no hospital, que nós precisamos que vocês orem lá. Só que minha mãe não está reconhecendo ninguém mais. Só que quando nós chegamos ao hospital ali, irmãos, a única pessoa que ela reconheceu foi a pastora. Quando ela entrou, quando nós entramos ali, ela nos recebeu com uma alegria tão grande, e ela reconheceu o pastor, e nós oramos por ela. Irmãos, nós fizemos visitas em tantos lugares, nos presídios onde que nós fomos visitar, no presídio ali da imigração, irmãos, quantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Foi a pastora, o pastor Márcio, o Celso, enfim, quantas viagens que nós fizemos. Eu me lembro que o consulado brasileiro ali em Gotanda, eles têm o meu número de telefone. Então, quando alguém é preso, recente preso, ele ligava para mim: ô pastor, eu preciso que o senhor vá lá e ore por aquela pessoa lá, porque ele foi preso por causa disso, 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 o nome dele é tal, 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 tal. E nós íamos lá e orávamos. O consulado já sabia que nós visitávamos essas pessoas, irmãos. E até hoje eu tenho o número deles. Inclusive, faz uns 2 anos atrás, morreu um senhor que estava acamado há 10 anos, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu liguei para o consulado e falei: olha, que é o pastor Paulo Mizuno, tem um brasileiro aqui que está aqui e morreu aqui. E não tem ninguém que atende ele, o pessoal vai atender ele, eu não sei como, o que vai fazer. Ele falou: ó, dá um endereço para nós aí. Deu o endereço, o pessoal do consulado veio e fez o velório, fez tudo para ele. Então, irmãos, nós estamos servindo aqui no Japão. A gente pensa que a gente não está fazendo nada, irmãos, mas nós estamos fazendo tanta coisa, tanta coisa. E nós fomos também, não é? Bem rapidamente eu quero dizer, lá em Fukushima. Ali em Fukushima foi uma coisa maravilhosa. Quem foi ali? Acho que foi o William, foi lá, não foi? Não? Você não era do tempo, não sei. Irmãos, ali em Fukushima, um dia nós fomos lá visitar, nós levamos donativo, um monte de coisa. Ali no Betoel, onde a Elza e eu trabalhava, os chineses ali, tinha mais chineses, tailandeses e brasileiros, porque naquela época quase não tinha pessoas vietnã. E os chineses deram bastante coisas. Eu me lembro que a Laila, o irmão do Everaldo Monteiro, ela deu bastante coisa para nós levarmos também, todas as 2 vezes que nós fomos. E uma vez nós fomos lá, irmãos, nós chegamos ali à noite, eu acho que era depois da janta, nós estávamos ali, e o meu filho pegou o violão para tocar. E eu me lembro quando ele começou a tocar o violão, entrou um poder de Deus tão grande ali, que até hoje eu não sei explicar. Todos ali começaram a falar em língua estranha, e foi um processo ali grandioso, maravilhoso. A minha esposa foi tomada em profecia e pegou um japonês que estava aqui congregando com nós aqui, para falar com um japonês de lá, que ele pertencia a uma facção, ele tinha saído de uma facção e se tornado, não é, aceitado a Jesus. E a minha esposa foi falar em profecia com ele. Aquilo foi uma maravilha. Todos que estavam ali, principalmente os pastores dessa igreja que nos recebeu ali na igreja, nós posamos, dormimos ali, eles disseram: esta igreja é diferente. A igreja pentecostal é diferente da nossa, é mais viva, é mais vibrante, tem mais coisas diferentes. E aconteceram realmente coisas maravilhosas ali, irmãos. As pessoas ali da fábrica onde nós trabalhávamos, no Bentoiá, eles disseram assim: mas vocês brasileiros estão levando coisa para os japoneses lá? Eu falei: não foi só uma vez não,
2 vezes. Eles agradeceram. Quase não acreditaram que nós podíamos fazer isso, mas nós fizemos, irmãos. Fizemos com alegria, fizemos com vontade, fizemos realmente com aquela coisa de agradecer a Deus, porque nós somos pequenos, nós somos pequenos, em números, em grau, em tudo que vocês possam imaginar, mas nós somos grandes em Deus, em Jesus. Ele nos dá essa fortaleza. Ninguém pode parar, irmãos. Ninguém vai parar. Nós não vamos parar, porque amanhã eu não vou mais estar aqui, não é? Os irmãos, talvez também não, muito daqui não, mas a próxima geração vai continuar esse trabalho. E lá na frente, talvez em algumas gerações, eles vão falar: olha, lá atrás tinha um grupo de brasileiros que pregavam a palavra de Deus, hoje só japonês. Mas lá atrás quem começou foram os brasileiros. Nós vamos fazer parte desta história. Os irmãos, todos os irmãos daqui hoje vão fazer parte dessa história. Porque essa história ela não vai morrer. A palavra de Deus ela não vai parar. Ela vai continuar aqui no Japão, vai ser pregada sim. Talvez em futuras gerações, no idioma deste país. Hoje, nós estamos encontrando dificuldade em chamarem e agregar os japoneses aqui junto conosco, mas eu creio que nas futuras gerações vai ser ao contrário. Os japoneses aqui vão procurar a igreja para receber as bênçãos do Senhor, a palavra do Senhor. Eles vão estar ávidos, eles vão estar com vontade, eles vão estar interessados na palavra de Deus. Vai ser diferente, mas uma próxima geração forte também. Então nós vamos continuar, irmãos. Nós estamos aqui numa batalha difícil, sim, problemática, sim, não é? Algumas vezes o diabo tenta, coloca na cabeça nossa, de nós até desanimarmos. Quantas vezes? Por que o senhor não vai embora? Porque o trabalho não cresce? Porque aquilo, porque aquilo. Para, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Só vou embora quando Ele disser: teu tempo chegou. Enquanto isso, nós vamos estar aqui. E eu creio que Jesus vai usar a cada um de nós. Porque, como eu disse, nas próximas gerações futuras, nós não vamos estar mais aqui, mas a história vai ficar. O irmão Edson esteve aqui, o irmão Mitico esteve aqui, a irmã Elza, o irmão Cláudio esteve aqui, a Érica esteve aqui, não é? A Cristiana esteve aqui, está todo mundo aqui. Só que as pessoas não vão conhecer pessoalmente, mas a história vai ficar. Por quê? Porque nós plantamos uma semente. Uma semente preciosa que é a palavra de Deus. Essa semente vai germinar. Essa semente vai crescer. Essa semente vai frutificar em nome de Jesus. E eu creio nisso. Esses 21 anos, irmãos, que nós passamos aqui, é mais ou menos algum intervalo que Deus está dando para realmente esse crescimento maravilhoso Ele proporcionar lá na frente, e lá na frente ser uma igreja grandiosa, em que as pessoas vão dizer: os brasileiros deixaram um legado. Jesus Cristo hoje é o nosso Deus. Os japoneses vão dizer isso, não é? O legado é alguma coisa importante para nós. Algumas vezes nós nem percebemos, mas é alguma coisa importante. O legado que você deixa é a maior riqueza deste mundo. A tua família, se você crescer, educar os seus filhos vão ficar como um legado. Lá na frente eles vão
continuar o que vocês ensinaram para eles. A igreja vai ser assim. O legado que nós estamos deixando para as pessoas, para as próximas gerações, é realmente dizer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esse é o nosso legado. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia de um legado, e algumas vezes eu fico lembrando, eu fico pensando, meu Deus, a gente pensa que não fez nada, mas nós fizemos. Quando eu estava no Brasil, eu tive 6 anos de culto escola dominical, todos os domingos de manhã. Todos os domingos de manhã. Os irmãos podem acreditar, tinha algumas vezes que eu estava 400 quilômetros longe da minha cidade. Que de carro, dependendo do movimento, ele leva 5, 6 horas. E eu trabalhava até no sábado, mas no sábado eu pensava, eu vou trabalhar até tal hora, pego minha mala e vou embora, porque domingo de manhã eu tenho culto escola dominical. 6 anos. 6 anos. Aonde que era? Numa igreja grande, numa igreja suntuosa, maravilhosa? Não, irmãos, era numa garagem da casa de um irmão. Uma garagem grande, onde cabia umas pessoas, mas não era uma igreja, era uma garagem. E o que tem hoje lá, irmãos? A sede da Assembleia de Deus. E o que as pessoas dizem? Que quem fundou aquela igreja foi um japonês. Quem é o japonês? É o legado que eu deixei, né, irmãos? Eu não quero que ele saiba o meu nome, não. Deixa o japonês mesmo. Deixa lá, não é? Não precisa saber meu nome. Eu não quero que ninguém fique sabendo, não quero que ninguém... É o legado. Este é o legado que esta igreja vai deixar para as futuras gerações. Não é? E é por isso que nós estamos aqui, agradecido a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas. Contrariedade nós vamos ter mais ainda, vamos ter. Mas Jesus está conosco. Jesus está nesse trabalho. Jesus está aqui nesta igreja junto conosco. Glória a Deus. E Ele está dizendo, ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é? Nós não podemos fazer distinções, irmãos. A toda criatura, diz o Senhor. Todos que entrarem nesta porta serão bem-vindos. Aqui nesta igreja, já teve indiano, já teve cubano, já teve boliviano, já teve chinês vindo aqui na igreja, já teve muita gente aqui na igreja. Nós não fazemos distinção de ninguém. Porque Deus disse, ide ao mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. É esse ide que nós estamos proclamando, né, irmãos? Irmãos, então, rapidamente, é isso que eu queria dizer. E ali está o tema da pregação, valeu a pena? Valeu a pena. Aí eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena. Se fosse preciso eu hoje começar tudo de novo, eu faria. Eu faria. Mesmo sabendo das dificuldades, dos problemas e tantas coisas que nós passamos, eu faria de novo. Só para eu dizer, graças a Deus, nós hoje temos aqui pessoas salvas, remidas no sangue de Jesus, junto conosco, para trabalhar junto conosco, para dizer, valeu a pena. Amém?